Agora, vamos sair de uma vacina para ir para outra, Joel, porque a gente está falando do começo da campanha nacional de vacinação contra a gripe e hoje, depois daquela informação de que a entrega de doses ia parar, a fabricação de doses não ia mais acontecer, o Instituto Butantan entregou mais 1,5 milhão de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. E outra, você viu que resultado legal também, já de efeito prático de vacinação no Brasil, de que a vacina do Instituto Butantan ela pode ser 64% eficiente quando você aplica além dos 21 dias a segunda dose. Quando você aplica hoje uma dose e a segunda dose com 21 dias, aí sim ela fica em torno de 50% de eficácia. Agora, há alguns estudos que dizem o seguinte, quando você aplica com 28 ou um pouco mais, essa eficácia acaba subindo. Então, só notícias boas envolvendo a vacina do Instituto Butantan, né? É isso. Coisa boa. Nossa Bruna Barbosa aqui conosco exatamente para reforçar essa questão da nova entrega ao Ministério da Saúde, né, Bruninha? Boa tarde. Oi, Bruna. Boa tarde, gente. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Vamos com os dois assuntos, então. Por que é que o Butantan conseguiu entregar 1,5 milhão de doses hoje, Ana? Porque já tinha o insumo farmacêutico ativo daquela outra remessa. Não tem nada a ver com a remessa que o Butantan está esperando. O Instituto já tinha insumo para essa produção, por isso não foi atrasada. Tanto é que na quarta-feira agora, depois de amanhã, há expectativa de entrega de mais 1 milhão de doses e para a semana que vem, mais 3 milhões de doses devem ser entregues. Então, tudo isso com o IFA, o insumo farmacêutico ativo que já está aqui e chegou ao Brasil no mês passado. O que está em jogo é quando é que chega mais IFA. A gente fala de um insumo, essa matéria-prima que é fundamental para a produção da Coronavac hoje, já que o Instituto Butantan ainda não consegue produzir a vacina sozinha porque a fábrica não está pronta, então precisa desse IFA. E o Butantan esperava uma matéria-prima na primeira semana de abril. Atrasou, por isso a gente teve esse discurso do Dr. Dimas Covas falando, vou precisar paralisar aqui a produção porque não tenho mais IFA, eis que a data do IFA chegou. Então, dia 20 de abril, o Butantan promete 3 mil litros de IFA. Mas 3 pelo jeito mil até litros. lá vai ter ainda dose sendo entregue, como você falou, né? Teremos com o IFA que já existe, já está disponível. Acho que essas doses já estão até envasadas, né, Bruninha? Sim, já estão nesse Tem outros processo. processos de verificação até poder entregar, né? É um trâmite, mas tudo isso já está acontecendo. Agora, esse novo IFA, que chega no dia 20 de abril, 3 mil litros, vão produzir 5 milhões de doses da Coronavac. E não para por aí, tem mais 3 mil litros até o dia 30. Então, vão ser 2 remessas de IFAs que virão de Pequim, da China, totalizando, então, 10 milhões de doses da vacina. Agora, tem um tempinho por aí, algumas coisas aconteceram no meio do caminho. Esse atraso e outra, o Butantan tinha prometido, esperava 6 mil litros de IFA de uma vez só na primeira semana de abril. Agora ele vai vir fracionado em 2 de 3 mil e com um atraso aí de 20 dias. Apesar disso, o governador de São Paulo garante que o cronograma de entregas que foi firmado com o Ministério da Saúde, com o governo federal, não foi alterado. O primeiro contrato que foi firmado prevê a entrega de 46 milhões de doses até o fim do mês. Até o momento, o Instituto entregou 86,3%. Vamos ouvir o governador de São Paulo, João Dória. Tudo indica que a normalidade seguirá nos próximos dias com o fornecimento dos insumos pelo laboratório Sinovac e pela importação feita pelo governo de São Paulo e pelo Instituto Butantan. Uma boa pergunta agora é, onde estão as outras vacinas? Onde estão as vacinas da AstraZeneca? Onde estão os outros laboratórios que o governo federal sistematicamente anuncia que teremos uma enxurrada de vacinas, milhões e milhões de vacinas, falam em 400 milhões de vacinas. Onde estão as outras vacinas? Hoje, a cada 10 vacinas aplicadas no Brasil, 9 são do Instituto Butantan. É importante a gente aproveitar que estamos falando de vacina aí de Butantan. Lucas Josino trouxe agora há pouco a vacinação contra a gripe, né? A vacina contra a gripe que começa hoje no Brasil. 100% dessa vacina sai da onde? Do Instituto Butantan. É ele que entrega essa vacina, a vacina da gripe que hoje está saindo. Então, a fábrica do Butantan, meus amigos, está uma loucura. Dali sai vacina de tudo quanto é lado. A ala que está paralisada é a específica criada para a vacina da Covid-19.
Porque a outra, como você disse, deve estar em pleno vapor. Inclusive, a tecnologia da H1N1 é uma tecnologia similar à da Butanvac, essa nova vacina que vai pintar pra gente, que já foi feito até o pedido de estudos, de testes mesmo, para a Anvisa, né, Ana? Estão aguardando liberar. Tanto que quando acabar a produção de vacina da gripe, vai ser nesse espaço, nesse pedaço da fábrica, que vão sair as vacinas, a Butanvac. Né? É a do ovo, né? A do ovo. Vou aproveitar para vocês e dizer que o Dr. Dimas Covas, que é o diretor do Instituto Butantan, hoje disse que o Butantan está na véspera de apresentar à Anvisa o estudo clínico da Butanvac para poder conseguir aí a autorização da Anvisa e seguir com o estudo clínico. Como que é? Em que pé está a Butanvac com a Anvisa? Eles estão definindo os últimos protocolos, os últimos documentos na véspera de entregar esse material para a Anvisa e aí precisa aguardar a resposta. Ainda não entregou? Da Anvisa. Ainda não entregou. O que é que o Butantan está fazendo nesse momento, Joel? Definindo quem é que vai participar do estudo clínico. Quando a gente divulgou a informação da Butanvac, todo mundo veio. Tá bom, como que participa? Eu quero participar da vacina, é a minha vez. O que o Butantan está fazendo agora? Definindo. Porque as outras vacinas que foram testadas, que participaram de estudos aqui no Brasil até o momento, usaram profissionais da área da saúde, idosos, né? Eles criaram ali um nicho para poder testar. Agora, muitas dessas pessoas já foram vacinadas. Os profissionais da saúde já foram vacinados aqui no Brasil. Tá faltando oferta, então. Exatamente. Olha, então, que interessante. O que eles estão pensando? O que é que a gente vai fazer? São 3 mil pessoas que vão ser testadas. A gente vai jogar tudo para jovem, por exemplo? Não tem teste com vai jovem ser de 18 ainda, a 25? Será que a gente pode tentar fazer isso com menores de idade, adolescente, de 16 a 18, para saber se é uma vacina possível? E tem outros profissionais que estão muito expostos e não foram vacinados ainda. Motoristas de transporte coletivo, por exemplo. Então o que o Butantan está fazendo nesse exato momento é definindo. Depois que definir a faixa etária, vai definir, por exemplo, comorbidade. Então a gente vai, por exemplo, aplicar essa vacina em jovens de 30 anos que não tenham nenhuma comorbidade, ou a gente vai fazer em adultos de 45 que tenham diabetes, por exemplo. Eles estão fatiando para poder entregar para a Anvisa, a gente vai testar com essas e essas pessoas. Então, essa é a novidade de Butanvac. Voltando a falar de Coronavac, como você disse, Joel, ontem o estudo final foi divulgado com bons dados, eficácia de 50,7%. Isso significa que a Coronavac reduz pela metade o número de novos casos em uma população que esteja vacinada. Um número um pouquinho diferente daquele divulgado entre dezembro e janeiro. Ainda de acordo com essa pesquisa, é um número que pode chegar a 62,3% caso o intervalo de doses seja superior a 21 dias. Aqui em São Paulo, essa orientação para o espaçamento de doses já acontece. É isso que os profissionais ouvem nos postos, uma orientação do Butantan para que a gente consiga ter a maior efetividade da doença aqui em todo o estado, explica o diretor Dimas Covas. Essa questão da primeira, do intervalo entre a primeira e a segunda dose, também nós já conhecíamos, tanto é que nós temos orientado que o melhor esquema vacinal é 0,28 dias. Quer dizer, para profissionais de saúde foi feito 0,14, até pela situação da exposição desses funcionários e para a obtenção mais rápida dos resultados do estudo clínico. Melhor esquema vacinal, 0,28 dias. À medida que você espaça, você ganhou eficácia. Então, uma eficácia já aos 28 dias acima de 62%. E aí, mais uma notícia que foi muito comemorada pelo Dr. Dimas Covas em relação à eficácia da Coronavac nas novas variantes, especialmente a P1, a variante de Manaus. A gente questionava, Joel, o Dr. Dimas Covas, toda a coletiva do Butantan. E a P1, e a P1? Doutor, e a P1, e a P1? Tem estudo, tem resultado? O que é que os estudos preliminares estão mostrando? Porque não dá para fazer outro tipo de questionamento nesse momento. A partir do momento em que temos uma variante em circulação forte, mais letal e responsável por esse número de mortes gigantesco que o Brasil tem registrado diariamente, as vacinas precisam combater essa P1. Sim. Né? Então, esse estudo mostrar que a Coronavac, que é a vacina aplicada em 9 a cada 10 brasileiros, é uma vacina eficaz para as novas variantes, Butantan está comemorando essa informação. Você lembra o pânico que a gente estava quando surgiu essa P1? Puxa vida, será que... E a vacina? Exato. Será que essas vacinas vão nos proteger
Né? É muito bom saber Nossa, que é um não alívio. só está protegendo, mas que o índice de eficácia é maior do que foi apresentado no final do ano Que passado. foi uma possibilidade Não que é? a gente levantou aqui há alguns meses, lembra? Depois de uma entrevista que um especialista falou exatamente isso, né? De que era uma tecnologia que favoreceria no caso do surgimento de novas variantes. E vocês viram já o resultado, alguns resultados que estão surgindo do projeto S lá em Serrana, da aplicação em massa, né? Quase toda a cidade foi vacinada. 27 mil habitantes foram vacinados lá, uma cidade que tem pouco mais de 40 Foi mil mais de habitantes. 95%, né, Exatamente. de adesão. Agora, o Ana, Bruna e ouvintes, há 13 dias não há nenhuma intubação por lá. E diariamente as intubações ocorriam. Então veja como é importante você ter vacina em massa. E como tem que ter paciência, porque algumas semanas a gente fez uma reportagem aqui mostrando exatamente o contrário, né, Joel? Exato. Assim que a doença explodiu no estado, explodiu em Serrana também. Não teve Contaminou. tempo da vacina agir. Agora a gente está começando a ver os efeitos da segunda dose. É bacana. E isso que você está colocando vai ao encontro também daquele pedido que sempre fazemos aqui. Para que você tome a primeira dose, a segunda dose e espere. Fique tranquilo, na moita, se preservando. No mínimo 2 semanas. Exatamente, para que a vacina consiga fazer o efeito total dela. Né? Para que ela atinja essa eficácia que a Bruna colocou para a gente de 64%. Em alguns casos, esse número é até maior. Vocês se lembram dos números que divulgamos na semana passada referentes ao HC. Né? Os médicos que foram vacinados por lá com 2 doses apresentaram até 74% de eficácia como um todo. Mas para que ela haja, ela precisa de tempo. Então, por favor, se cuide, viu? Mesmo tomando a segunda dose da vacina. E depois também tomando H1N1, após 15 dias da segunda dose, você tem que cuidar também um pouquinho, porque a H1N1 também é perigosa, principalmente para quem é da melhor idade. É isso, Bruninha? É isso, e ó, já que eu tô falando de Coronavac, vacina da gripe, importante reforçar essa informação que você deu agora, Joel. Como temos essa diferença de 21 dias e a diferença para a vacina da Covid para a vacina da gripe precisa ser de 14, quem está tomando a vacina agora da do coronavírus e tomou a da Coronavac, que tem essa diferença menor, não compensa aí, entre aspas, tomar a da gripe no meio do Bruna, caminho. vamos lá. Então tome a primeira dose da Coronavac, a segunda dose da Coronavac, espere os 14 Aí e tome a a da gripe. Mas Se vem for cá. AstraZeneca, não vai ter esse problema, porque a segunda dose tem 3 meses de 21 diferença. ou 21 dias entre uma dose e outra? 21 dias. Então, o mas mínimo. com esse resultado de 28 dias que você acabou de trazer pra gente, que a eficácia Qualquer pode ser coisa maior. acima de 21. Então, mas será que eles não vão aumentar e começar a colocar mesmo 28 dias como período mínimo para aplicar a segunda dose? Podemos questionar Não é? o Eu doutor acho Dimas que Covas. Mas o que mostra o estudo, Joel, é que acima de 21 a eficácia já sobe. Então espera um pouco mais. pô. Então eles estão trabalhando aqui em São Paulo com esse limite de 21. Então, como 21 para 14 seria uma semana de diferença, não compensa e não é E indicado. se for 28, aí dá para tomar no meio. Mas ainda assim, você atrasaria a segunda dose da vacina contra o coronavírus e a orientação Tem que esperar médica... 2 semanas além também. A orientação médica não é essa, Joel. A orientação é priorize a vacina contra o coronavírus. Então, se for Coronavac, tome a primeira dose e aguarde a segunda antes da vacina da Vale gripe. questionar, porque eu acho que pode mudar essa parada aí. Porque, ó, se você toma a primeira dose hoje, espera 14 dias, você vai tomar, lógico, 2 semanas depois. Aí, se você tomar 2 semanas depois da primeira dose da Covid-19 a vacina da gripe, vai dar as 2 semanas exatas para você tomar a segunda dose da Covid-19. Então, acho que vale o questionamento. Principalmente porque agora a gente está nessa campanha nacional de H1N1. São 2 coisas. A campanha nacional de H1N1 e essa novidade que surgiu desse resultado que você trouxe para a gente, que em 28 dias a eficácia dela sobe. Então, acho que é uma lógica isso, né? Se ela é mais eficaz com 28 dias em comparação a 21, acho que é uma lógica, acho que é automático já passar para 28 dias como regra. Aí a gente tem que esperar para ver qual vai ser a instrução do fabricante, né? No caso, o Instituto Butantan. Vamos descobrir se o doutor Dimas Tem Covas as fala manhas de algo fazer esse sobre questionamento isso. ou não? Opa, quarta-feira estarei lá no meu bate-horário no Instituto Butantan trazendo isso. todas as informações aqui para vocês.